Você já sentiu que alguém te observa, mas não com os olhos, e sim com a alma, como se suas fraquezas, seus medos e até os desejos que você nunca confessou estivessem expostos como páginas soltas de um diário secreto? E o mais perturbador, essa pessoa não lê, ela manipula. Carl Jung dizia que o inconsciente fala antes das palavras, e os narcisistas aprenderam a escutar essa voz oculta. O que acontece quando alguém descobre não quem você é, mas aquilo que você ainda não sabe sobre si mesma? Há uma guerra silenciosa acontecendo, não no mundo visível, mas dentro dos símbolos, dos instintos e das carências emocionais. Narcisistas não se apaixonam pelo seu sorriso, pelos seus olhos ou pela sua voz. Eles se apaixonam pelo espelho que você oferece. Eles desejam ser desejados, precisam ser necessários. Jung nos alertou: toda máscara esconde uma ferida, e quem vive de aplausos morre no silêncio. O narcisista teme apenas uma coisa: perder o controle sobre aquilo que acredita possuir. E aqui está o paradoxo que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais você se torna presa. Mas quando você aprende a tocar as sombras dele, sem ser tragada por elas, algo muda. A dinâmica se inverte. O caçador sente medo. O manipulador sente fascínio. Como Jung descreveu, quando você integra suas próprias sombras, você deixa de ser vulnerável e passa a ser enigma. E todo narcisista é viciado em enigmas. Mas atenção, isso não é um jogo simples de comportamento. Não estamos falando de ignorar mensagens, postar fotos ou fingir desinteresse. Estamos falando de psicologia profunda, de símbolos primitivos, de desejos ancestrais. Estamos falando de como despertar no narcisista não a vontade de te conquistar, mas a necessidade de te decifrar. E uma vez que isso acontece, nada mais volta a ser como antes, porque existe um ponto em que a mente não consegue mais controlar o coração. E quando o coração sente aquilo que não entende, nasce a obsessão. A pergunta é: você sabe exatamente onde tocar? Ou melhor, você está pronta para descobrir como um narcisista pode morrer lentamente de desejo por alguém que ele não consegue manipular? Às vezes, a mente tenta explicar o que o coração já sentiu. Você tenta justificar por que se sentiu tão atraída por alguém que, no fundo, sabia que não era seguro, não era leve, não era recíproco, mas era intenso, enigmático, quase magnético. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos atrai não é o que vemos, mas o que projetamos. Não nos apaixonamos pela pessoa real, e sim pela imagem que ela desperta dentro de nós. E talvez seja por isso que os narcisistas não conquistam pelas palavras certas, mas pelos espelhos que eles conseguem ativar dentro da nossa alma. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que você sente que alguém te viu de verdade. Não o seu sorriso, não sua força, não sua pose, mas aquilo que você tentou esconder. Suas inseguranças, suas cicatrizes, suas carências emocionais. Nesse instante, algo dentro de você sussurra que finalmente alguém entendeu o que ninguém nunca entendeu. Mas será que entendeu? Ou apenas percebeu exatamente onde tocar para ser inesquecível? Jung alertava: nada fascina mais do que alguém que toca a nossa sombra com gentileza. O narcisista não chega com guerra, ele chega com paz, não chega com imposição, mas com harmonia. Ele estuda seus silêncios, seus medos disfarçados de independência, sua necessidade de ser escolhida sem implorar. Ele não te ama, ele te analisa, ele te decifra, e quando entende exatamente de qual afeto você tem fome, ele oferece, mas não inteiro, apenas o suficiente para que você deseje mais. Porque o narcisista não te alimenta, ele te condiciona. E é aí que a sensação de intensidade se mistura com uma leve inquietação. Você recebe atenção, mas sente que precisa merecer. Recebe afeto, mas vive com medo de perdê-lo. Recebe elogios, mas não sabe mais se são verdadeiros ou se fazem parte de um jogo psicológico onde você nunca é a vencedora, apenas a peça mais valiosa.
Jung dizia que todo encantamento que aprisiona é projeção, e toda projeção carrega uma armadilha. Dentro de você começa uma guerra silenciosa, razão versus desejo, lógica versus sensação, presença versus abandono. Você sabe que algo está estranho, mas não consegue nomear. Não existe prova, existe repetição. E a repetição é o sinal mais profundo de que algo escapou do consciente e passou a habitar o inconsciente. O narcisista não te prende com correntes, mas com expectativas. Você tenta entender, tenta confrontar, tenta buscar respostas. Mas quanto mais busca, mais percebe que está entrando em um labirinto onde o caminho não é linear, é emocional. Nada é claro, tudo é ambíguo. Cada gesto tem duplo sentido, cada silêncio parece planejado. Até que uma pergunta ecoa lá dentro, quase sussurrando: por que eu sinto tanto se recebo tão pouco? A resposta silenciosa de Jung continua tentando emergir, porque você não está lutando contra uma pessoa, está lutando contra o reflexo da sua própria sombra. O narcisista não ativa apenas o desejo, ele ativa a ferida, e toda ferida quer ser curada, mesmo que pelas mãos erradas. Quem sente carência emocional não deseja atenção, deseja redenção. Sutilmente, ele alterna entre presença e ausência, entre elogio e julgamento, entre proximidade e distância. Ele te mostra o céu e logo depois te deixa do lado de fora, mas você continua tentando voltar sem perceber que o céu nunca esteve nele, esteve na promessa que ele fez você criar dentro de si mesma. Jung chamava isso de encantamento psíquico, o momento em que a emoção deixa de ser realidade e passa a ser delírio. E quando você finalmente tenta se afastar, algo inexplicável acontece. A pessoa que parecia distante reaparece, a voz muda, o olhar suaviza, a atenção volta, o afeto retorna. Tudo ressurge como se nada tivesse acontecido, como se ele sentisse exatamente quando você está prestes a escapar. E você se pergunta: será que agora é de verdade? Será que dessa vez mudou? É nesse ponto que Jung nos chama para dentro. O narcisista não tem medo de perder você. Ele tem medo de perder o poder que tem sobre você. Ele não se apega à sua presença. Ele se apega ao controle. E é exatamente aqui, nesse território invisível entre o afeto e o domínio, entre o desejo e a manipulação, que começa o jogo psicológico que poucos conseguem enxergar, mas todos sentem. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Você acredita que está escolhendo, mas na verdade está reagindo. Reagindo aos gestos que não entende, aos silêncios que gritam, às promessas que nunca foram ditas, mas que você jurava ter ouvido. Carl Jung dizia que os maiores laços não são criados com palavras, mas com emoções não concluídas. Aquilo que foi sentido, mas não resolvido, permanece. E é justamente esse fragmento emocional inacabado que o narcisista transforma em corrente invisível. A mente tenta decifrar, mas o coração continua retornando. Você cria explicações, constrói justificativas, inventa motivos e, sem perceber, começa a acreditar que um amor verdadeiro exige esforço, sacrifício, paciência. Mas será mesmo amor? Ou apenas uma luta silenciosa para receber aquilo que foi negado no momento em que sua alma mais desejava ser acolhida? Jung chamava isso de ferida psíquica, o ponto onde o amor deixa de ser encontro e passa a ser busca. Nesse estágio, algo dentro de você desperta um alerta, mas outro algo insiste em ficar. O narcisista percebe, e então surge outro movimento sofisticado. Ele não tenta te convencer de que você está errada. Ele faz você duvidar de si mesma. Ele muda pequenas coisas, questiona suas memórias, torna ambíguas as lembranças. Ele planta incerteza. E então, a incerteza vira pergunta. E toda pergunta sem resposta se transforma em dependência emocional.
E é por isso que você sente que algo te chama, mesmo quando está em silêncio. É por isso que ele te mantém perto, mesmo quando está longe. Ele nunca diz para você ficar, ele faz você querer ficar. Jung dizia que o poder mais perigoso não é o de ordenar, mas o de seduzir silenciosamente. O narcisista não aprisiona o corpo, ele confisca a narrativa interna. E o mais perigoso é quando você começa a acreditar que a intensidade é a prova do amor, que o frio e o calor, o afeto e a distância, o auge e o silêncio, que tudo isso faz parte de uma história diferente, especial, única. Mas será mesmo amor diferente ou apenas manipulação sofisticada? É nesse ponto que Jung revela: aquilo que chamamos de amor obsessivo quase sempre é o reflexo de nossa própria carência disfarçada de paixão. Você percebe, mas não quer aceitar. Você vê, mas ainda não quer enxergar, porque enxergar significa confrontar, não ele, mas a si mesma. Encarar não o que ele fez, mas o que você permitiu, por fome emocional, por acreditar em promessas invisíveis, por ter sido seduzida por aquilo que você mesma projetou. O narcisista, como espelho, mostra aquilo que você tem medo de admitir. Você desejava ser amada mais do que desejava ser livre. E é justamente aqui que começa a transição silenciosa. A mente muda o foco. Não se trata mais de entender o narcisista, mas de entender por que sua alma se inclinou para ele. Por que você se encantou pela ausência e não pela presença? Por que sentiu mais apego à incerteza do que à clareza? Jung explica: porque aquilo que é claro não desafia, e aquilo que não desafia não revela. E todo coração ferido, antes de querer amor, quer revelação. Você começa a perceber as entrelinhas. Nota que ele não dá amor, dá contraste. Ele não entrega afeto, entrega intensidade. Ele te oferece o caos, porque é do caos que nasce o apego. Narcisistas não têm o dom de amar, têm o dom de provocar. E quem sente demais confunde provocação com conexão. Mas há uma diferença profunda. Conexão alimenta, provocação consome. E então, silenciosamente, uma nova dúvida nasce dentro de você. Mas dessa vez ela não dói, ela liberta, porque não é uma dúvida sobre ele, é sobre você. Por que eu aceitei tão pouco? Por que eu esperei tanto por migalhas quando sempre tive amor transbordando dentro de mim? Por que eu acreditei que intensidade era o mesmo que profundidade? Jung sussurra: a alma madura não busca fogo, busca luz. Esse é o momento em que a energia muda. Você não quer mais decifrar alguém, quer se decifrar. Não deseja mais ser escolhida, quer escolher. Não precisa mais ser vista, porque pela primeira vez você está disposta a se ver. E é aqui, nesse ponto exato, onde todo narcisista começa a sentir medo, porque o poder dele nunca esteve no amor que ele dava, mas no amor que você procurava. E quando você encontra dentro de si aquilo que buscava nele, o jogo muda. E ele sabe, sempre soube, porque o narcisista não teme ser rejeitado, teme ser revelado. E quando você finalmente entende que ele nunca teve controle, apenas reflexo, algo dentro dele começa a ruir. Porque agora você não é presa emocional, você é espelho consciente. E nenhum manipulador sobrevive ao olhar de quem finalmente aprendeu a se enxergar. Há um instante em que algo silencioso acontece dentro de você. Não é grito, não é revelação, não é raiva. É uma lucidez serena, quase bonita, que não machuca, apenas esclarece. Você começa a perceber que aquilo que chamava de amor nunca foi amor, apenas fome. Nunca foi conexão, apenas projeção. E o que doía não era a ausência dele, mas a ausência de si mesma, naquele espelho em que você depositou seus fragmentos esperando que alguém os completasse. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso do que buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro de si. Nesse momento, algo muda na sua energia e, ainda que você não diga uma palavra, ele percebe. Porque a linguagem que narcisistas entendem não é a verbal, mas a energética. Antes, havia em você uma frequência de busca.
uma sede por validação, uma esperança de ser escolhida. Agora existe silêncio, e no silêncio ele escuta algo que nunca imaginou ouvir: independência emocional. O narcisista não teme o abandono, ele teme perder a influência. E quando você para de buscar, ele perde o combustível. Mas não se engane, é nesse ponto que a manipulação se torna mais sofisticada. Ele aparece com clareza, com confissão, com saudade. Ele promete aquilo que nunca entregou. Ele diz que mudou. Ele diz que agora entende. Ele diz exatamente o que você sempre quis ouvir. Não porque ele sentiu, mas porque sabe que essas palavras têm poder. Não são sentimentos, são estratégias. Jung nos lembraria: toda máscara que retorna após ser retirada volta mais bem pintada. A tentação ressurge, o coração balança, a mente tenta argumentar. E dentro de você nasce uma dúvida: e se agora for real? E se ele finalmente entendeu? E se tudo mudou? Mas algo em você, agora diferente, não responde com ansiedade, responde com consciência. Você percebe que o amor verdadeiro não chega como promessa, e sim como postura. Não exige prova, não provoca medo, não sequestra sua paz. E tudo aquilo que exige sacrifício emocional para existir não é amor, é cativeiro. Você começa a lembrar da sua luta interna, dos momentos em que tentou se moldar, dos dias em que esperou por respostas, das noites em que se sentiu insuficiente por não conseguir ser aquilo que despertaria o afeto dele. E pela primeira vez, percebe que o problema nunca foi a sua intensidade, e sim o destino emocional para onde você direcionou essa intensidade. Jung dizia que a alma não adoece quando sente demais. Adoece quando sente na direção errada. E é aí que a cura começa. Não quando você se afasta dele, mas quando se aproxima de si. Quando recupera a intuição que foi abafada, a voz que foi silenciada, os limites que foram atravessados. Quando entende que ser calma não é ser fraca, ser firme não é ser fria, ser intensa não é ser dependente. Você descobre que há um tipo de amor que não grita, não foge, não manipula. Ele existe, mas não pode ser buscado. Ele floresce quando a alma está inteira. Agora, ao invés de perguntar por que ele fez isso, você pergunta: por que eu permaneci? E essa pergunta não machuca, porque não nasce da culpa, mas da consciência. Você entende que permaneceu porque desejava profundamente ser amada, mesmo que para isso tivesse que se abandonar. E quando percebe que não há amor sem presença de si, a sua história muda. Porque histórias não mudam quando personagens saem, mudam quando protagonistas despertam. Então, você não diz: não te quero mais. Você diz algo muito mais poderoso: não preciso mais. Não de atenção, não de provas, não de promessas. Você troca a necessidade pela autenticidade. E isso, para ele, é o fim. Porque o narcisista nunca teve medo de perder você. Teve medo de perder o espelho que sustentava a ilusão de que ele era admirável, irresistível, necessário. Jung afirmava que quando encaramos nosso eu real, a máscara perde o sentido. E quando você se vê, ele deixa de se ver através de você. E é nesse instante, quase sagrado, que você entende a verdadeira virada. Não é sobre fazê-lo correr atrás. Não é sobre provocar obsessão. Não é sobre vencer um jogo psicológico. É sobre perceber que o único jogo era interno. O narcisista jamais lutou contra você. Ele lutava contra o seu despertar. Porque uma mulher consciente não é irresistível apenas para o narcisista. Ela é inacessível. Mas, curiosamente, é exatamente nesse ponto que ele começa a te enxergar de verdade. Porque agora você não é espelho, é presença. Não está buscando amor, está emanando. E o narcisista, acostumado a manipular emoções, se vê dominado por uma sensação que não compreende: admiração. Não pela sua fragilidade, mas pela sua força. Não pela sua necessidade, mas pela sua autonomia. E isso para ele é insuportavelmente fascinante. E então, Carl Jung retorna para sussurrar: aquilo que você buscava nele sempre esteve pronto para nascer dentro de você. Mas havia um portão, e esse portão não se abria com amor. Ele se abria com consciência. E quando você desperta,
Quem manipula o labirinto deixa de ter poder sobre quem aprendeu a caminhar com os olhos abertos. Toda a história tem um ponto invisível em que deixa de ser prisão e se transforma em portal. Você sente isso quando algo dentro de você para de suplicar por respostas e começa pela primeira vez a acolher o próprio silêncio. É um silêncio diferente. Não é vazio, não é ausência. É presença. É aquele instante em que a alma, cansada de correr atrás de ecos, decide finalmente voltar para casa. Carl Jung dizia que o inconsciente fala quando a razão se cala. E talvez seja por isso que a cura não chega com barulho, mas com lucidez tranquila. Você percebe que não precisa mais provar nada, que não existe valor a ser conquistado, apenas a ser reconhecido. Que o amor que você ofereceu não era fraqueza, era essência. E que quem não soube receber não era incapaz de amar você, era incapaz de amar a si mesmo. Narcisistas não rejeitam pessoas, rejeitam reflexos que os confrontam com aquilo que mais temem, a própria vulnerabilidade. Jung ensinou que ninguém suporta ver sua sombra por muito tempo, a menos que esteja disposto a integrá-la. E narcisistas não integram, projetam. Então, você solta, não porque acabou, mas porque entendeu. Você não se despede porque perdeu, mas porque despertou. E nesse despertar surge uma força silenciosa que não luta, não implora, não confronta, apenas se expande. Não é orgulho, não é vingança, é clareza. A clareza de quem não precisa mais ser vista pelo outro, porque finalmente aprendeu a se ver sem distorções. E é nessa clareza que tudo começa a inverter. Agora quem observa é ele, porque você deixou de ser espelho e se tornou presença, deixou de ser pergunta e se tornou resposta, deixou de ser busca e se tornou caminho. E isso não excita o narcisista, isso o desconcerta, porque ele nunca soube o que fazer com alguém que não responde aos seus jogos emocionais, que não se alimenta de migalhas psicológicas, que não depende de promessas invisíveis. Ele tenta se aproximar, mas algo mudou. Você não corre mais, não tenta mais decifrar, não implora por explicações, porque quem está inteiro não precisa de fechamento. A própria consciência já encerra o ciclo, e ele percebe que perdeu não o afeto, mas a relevância. E para o narcisista, ser irrelevante é a ferida máxima, a ferida que não cicatriza, a ferida que revela aquilo que ele mais tentou esconder, o vazio. E é exatamente quando você para de tentar ser memorável que começa a ser inesquecível. Não por causa da sua dor, mas por causa da sua transformação. Não pela sua insistência, mas pela sua transcendência. Porque você agora carrega algo que ele não pode copiar, manipular ou possuir. Autenticidade emocional. E autenticidade é o único território onde narcisistas jamais conseguem entrar. Jung dizia que a verdadeira libertação não é escapar da dor, mas atravessá-la conscientemente. E você atravessou, sentiu, sofreu, acreditou, caiu, levantou, entendeu. E agora está diante de algo que não está mais do lado de fora. Está dentro. Não é o fim de uma história. É o começo de uma identidade. A identidade de alguém que não precisa ser escolhida, porque finalmente escolheu a si mesma. E nesse instante, tudo se redefine. O amor deixa de ser escassez e passa a ser abundância. Deixa de ser espera e passa a ser presença. Deixa de ser captura e passa a ser encontro, porque o verdadeiro amor não aprisiona, não condiciona, não instiga dependência. Ele acontece quando duas almas inteiras se reconhecem, e não quando duas metades tentam se completar no desespero. É aqui que você percebe. O narcisista nunca foi o destino, foi apenas a porta. A porta que te conduziu com dor, mas com propósito para dentro de si. E agora, algo dentro de você sussurra não com tristeza, mas com sabedoria. Eu não perdi nada, eu me encontrei. E quem se encontra nunca mais se perde. Há um momento em que a alma não quer mais respostas, quer descanso, não quer mais provas, quer paz. E talvez seja exatamente aí que você finalmente entende. A verdadeira força nunca esteve em lutar para ser amada, mas em abandonar a guerra que nunca precisou existir. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, e aquilo que você aceita com consciência se dissolve. Você para de lutar não por desistência,
mas por maturidade. E a maturidade emocional tem um som específico, silêncio lúcido. Você percebe que o narcisista nunca roubou nada de você, apenas revelou o que sempre esteve disponível para ser curado. Ele não foi o vilão da sua história, foi apenas o espelho que refletiu sua necessidade mais profunda, ser vista, validada, acolhida. Mas agora você entende que não há pessoa, ambiente ou relação que possa oferecer algo que antes não tenha nascido dentro de si mesma. O vazio que você tentou preencher com intensidade alheia era, na verdade, a saudade de si. A partir desse ponto, algo dentro de você começa a florescer. Não é euforia, não é vingança, não é fechamento. É consciência expandida. É o entendimento de que você não é apenas sobrevivente de uma manipulação afetiva. Você é alquimista da própria dor. Você transformou a ferida em visão, a carência em presença, a obsessão em discernimento. Foi por isso que Jung dizia que o ouro mais puro da alma nasce das regiões mais sombrias do inconsciente, e é nesse estado de lucidez tranquila que a vida começa a reorganizar tudo ao seu redor. Você não precisa correr atrás de validação. Você passa a atrair autenticidade. Você não busca mais intensidade, atrai profundidade. Porque agora o seu coração não quer mais fogo que consome, quer luz que permanece. E quando uma alma se torna clara por dentro, todo relacionamento que não respeita essa clareza simplesmente se dissolve, sem esforço, sem culpa e sem explicação. Enquanto isso, o narcisista observa. Ele reconhece que perdeu algo que não consegue manipular: autenticidade. E autenticidade não pode ser negociada, não pode ser copiada, não pode ser substituída. Autenticidade não implora, não reivindica, não disputa. Ela simplesmente existe. E quem existe com clareza não pode ser capturado pela névoa emocional de quem vive na ilusão. Jung chamava isso de individuação, o processo em que a alma para de viver em espelhos e começa a viver em verdade. E então você entende que a vitória não é quando ele volta arrependido, nem quando você consegue provar que cresceu, nem quando atrai obsessão ou perseguição emocional. A verdadeira vitória é quando ele já não importa, quando a sua paz é maior do que qualquer intensidade, quando sua presença é mais forte do que qualquer ausência, quando você não busca mais ser desejada, porque agora você deseja a si mesma com respeito. Esse é o momento que marca o fim do roteiro antigo e o nascimento silencioso de uma nova narrativa. Não uma narrativa de guerra, mas de consciência, não baseada em espelhos, mas em raízes. Não construída sobre necessidade, mas sobre integridade. E nesse estado, você não ama menos, ama melhor. Porque agora, o amor não é campo de batalha, é território sagrado. Jung dizia que a verdadeira cura não é colocar algo novo dentro de você, é despertar o que sempre esteve lá, adormecido. E você despertou, não como reação ao narcisista, mas como revelação de si mesma. E quando esse despertar acontece, você finalmente compreende. Aquilo que um dia te aprisionou se torna exatamente o que te libertou. Porque foi no fundo do labirinto emocional que você encontrou a saída. E ela nunca esteve nele, sempre esteve em você. E agora, apenas agora, você está pronta para receber o tipo de amor que nunca precisará ser conquistado, provado ou temido, porque estará em harmonia com a sua verdade. Um amor que não te arrasta, não te consome, não te testa. Um amor que reconhece, acolhe e expande. Um amor sem espelhos, porque você já se vê. Você começa a notar a diferença entre quem te deseja e quem te honra, entre quem te admira e quem te compreende, entre quem quer te possuir e quem quer caminhar ao seu lado. Carl Jung dizia que só depois de olhar para a própria sombra é que alguém está realmente pronto para amar, porque só quem se vê por inteiro é capaz de enxergar o outro com dignidade. E talvez seja por isso que agora sua alma não vibra mais com promessas grandiosas, mas com presenças verdadeiras, não com jogos emocionais, mas com segurança emocional. O narcisista, nesse ponto, já não enxerga mais a sua fragilidade, enxerga a sua luz. E luz não é sedutora pela intenção, mas pelo estado. Não é uma força que conquista, é uma força que revela. E quando ele te olha agora, o efeito é completamente oposto do início. Antes, ele via espelho. Agora,
ele vê verdade. Antes, ele via alimento emocional. Agora, ele vê liberdade. E a liberdade, para quem vive de controle, é sempre inquietante. E é então que surge o paradoxo. Quando você para de querer ser inesquecível, você se torna inesquecível. Não porque você provoca obsessão, mas porque você se torna símbolo de algo que ele não pode possuir. Autenticidade. E autenticidade sempre desperta admiração, ainda que silenciosa, ainda que tardia, ainda que inalcançável. Jung dizia que o verdadeiro poder não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo. E agora, você domina sua narrativa. Você percebe que não precisa mais fugir da dor, porque ela já não representa ameaça, ela representa caminho. Não precisa mais evitar memórias, porque elas já não doem, ensinam. Não precisa mais temer o próprio passado, porque ele deixou de ser prisão e se transformou em mapa. E ao olhar para trás, você já não vê cativeiro, vê travessia, não vê perda, vê lapidação. Não vê engano, vê portal. E talvez esse seja o ápice da jornada, quando você entende que aquilo que um dia te quebrou, hoje te constrói. Que tudo aquilo que um dia te confundiu, hoje te esclarece. Que tudo aquilo que um dia te enfraqueceu, hoje sustenta a sua consciência. Porque agora você sabe, com absoluta lucidez, que ninguém pode te oferecer aquilo que você já se tornou. Você é fonte, e quem é fonte não mendiga rios. Jung nos lembrava que toda cura verdadeira nos leva de volta para aquilo que somos, não para aquilo que tentaram nos transformar. E por isso, a liberdade não dói, ela apenas se revela. E quando se revela, você não quer mais provar nada, você não quer mais controlar nada, você não quer mais disputar nada, porque a alma compreende que aquilo que é verdadeiro permanece e aquilo que é falso se dissolve. Sem esforço, o narcisista pode tentar voltar, pode tentar convencer, pode tentar reacender aquilo que você já queimou com a luz do entendimento. Mas agora, algo dentro de você já não responde como antes. Não com raiva, não com euforia, não com esperança. Responde com neutralidade. E a neutralidade não é frieza, é maturidade. É o estado emocional de quem finalmente entendeu o que Jung sempre tentou mostrar. Ninguém tem poder emocional sobre você depois que você enxerga a própria verdade. E é aqui, exatamente aqui, que a história deixa de ser sobre ele e volta a ser sobre você. Porque agora, o universo não te pergunta mais o que você quer dele. Pergunta o que você quer de si. E essa pergunta não exige pressa, nem resposta imediata. Ela apenas pede presença, pede coragem para não repetir, mas para reinventar. Pede espaço para que o amor, agora consciente, possa nascer não da carência, mas da integridade. Este é o início da verdadeira jornada. Não a jornada de conquistar amor, mas a de sustentar amor, dentro, antes de fora. Porque só quem se ama com consistência consegue amar com consciência. E só quem ama com consciência desperta algo que nenhum narcisista jamais entenderá. Não a necessidade de ser amado, mas a capacidade de se tornar amor. Quando a alma desperta para sua própria luz, ela deixa de mendigar migalhas emocionais e começa a escolher caminhos que honram sua verdade. Carl Jung dizia que a liberdade interior nasce quando paramos de buscar no outro aquilo que sempre esteve adormecido dentro de nós. E talvez seja esse o ponto em que tudo se transforma, quando a sua história deixa de ser sobre sobrevivência emocional e passa a ser sobre presença emocional. Não é mais sobre o que fizeram com você, mas sobre quem você escolhe ser depois de ter entendido tudo. Agora, tudo que antes parecia urgente perde força. A validação que antes parecia vital agora soa superficial. A preocupação com o que ele pensa, faz ou sente deixa de ocupar espaço, porque a mente já não precisa mais vigiar aquilo que o coração finalmente compreendeu. A verdadeira cura não é esquecer alguém, é lembrar de si mesma. É quando a consciência toca a ferida e diz: você não precisa mais ser salva, porque agora você sabe se segurar. Esse estado de consciência não grita,
não exige, não dramatiza. Ele apenas existe. É a quietude que só nasce depois da tempestade. Não é ausência de dor, mas presença de sentido. Você olha para tudo que viveu e entende, não como vítima, não como heroína, mas como testemunha da própria evolução. Foi Jung quem disse que só se torna inteiro quem atravessa a própria sombra. E você atravessou. E por ter atravessado, agora entende que um narcisista jamais irá temer perder quem o ama. Ele teme perder quem o vê, porque quando você vê, você não se ilude mais. Você não responde a jogos emocionais, não cai em narrativas circulares, não aceita promessas que nunca chegam. O narcisista não consegue mais usar espelhos quando você finalmente aprende a andar com os olhos abertos. E isso, essa consciência, é exatamente o que ele mais teme. A partir daqui, a cura se torna expansão. A solidão já não machuca, ela acolhe. O silêncio já não oprime, ele orienta. A intuição, que antes era sufocada pelo medo de perder alguém, agora se torna bússola. Você compreende que amor não é aquilo que te expõe ao caos, mas aquilo que te conduz à paz. Amor não é intensidade inconstante, é presença estável. Amo porque escolho, permaneço porque faz sentido, encerro porque quero me honrar. E algo curioso acontece. Quanto mais você abandona a necessidade de ser escolhida, mais você se torna naturalmente magnética. Mas magnetismo verdadeiro não nasce da manipulação, nasce da integridade. É aquela energia serena, luminosa, quase silenciosa, mas que preenche um espaço sem fazer esforço. Porque quem está inteiro não precisa ser lembrado, é percebido. Agora, você entende, não existe amor que cure uma ferida de carência. Só existe consciência que cura. Não existe narcisista que destrói uma alma. Existe alma que se abandona tentando ser amada. E essa consciência é poderosa, porque encerra o ciclo não pela raiva, mas pela clareza. Você não sai como vítima, nem como vingadora. Sai como alguém que despertou. E despertar não é fechar portas, é abrir outras. Não é dizer nunca mais vou amar, é dizer nunca mais vou me abandonar enquanto amo. Porque a verdadeira liberdade emocional não é viver sem vínculos, é viver com vínculos que não exijam renúncias da sua essência. Amor que não te afasta de si mesma. Amor que não dói antes de curar. Amor que existe não para preencher, mas para transbordar. E talvez esse seja o segredo que o narcisista nunca entenderá. Porque narcisistas caçam alimento emocional, mas jamais experimentam nutrição emocional. Eles têm fome, mas nunca têm sustento. E você agora não é mais alimento, é fonte. E quem é fonte não se desgasta tentando provar seu valor, apenas flui. E quando você flui, você percebe. Não se trata mais de afastar manipuladores, mas de nunca mais abandonar a própria consciência. Porque uma vez que você vê, você não desvê. E quando entende, nunca mais se esquece. Porque a cura verdadeira, como dizia Carl Jung, não separa o que foi vivido, integra, acrescenta, transforma dor em visão, falta em força, amor frágil em amor lúcido. E só então, com a alma inteira, você finalmente compreende. Alguns encontros não chegam para durar, chegam para despertar. Talvez agora você consiga sentir, não com a razão, nem com a lógica, mas com aquela parte silenciosa da alma que compreende sem explicar. Toda a jornada não foi sobre descobrir os mecanismos do narcisista, mas sobre decifrar os reflexos que ele ativou dentro de você. O verdadeiro segredo nunca esteve nele, esteve nas partes de você que despertaram ao atravessar a dor. Jung dizia que aquilo que negamos nos aprisiona, mas aquilo que integramos nos liberta. E quando você integrou sua luz e sua sombra, entendeu que não precisava mais lutar para ser vista, bastava existir inteira. Talvez você tenha percebido que alguns encontros não aparecem para preencher vazios, mas para revelar cavernas internas que você nem sabia que existiam. E não há nada de errado nisso, porque agora, olhando para dentro com olhos atentos, você entende que a cura não precisa apagar o passado, ela precisa apenas iluminá-lo.
Tudo que você viveu não foi perda, foi portal. Nada foi desperdício, tudo foi semente. A semente que brota justamente quando o coração para de ter pressa. E assim, os espelhos se tornam janelas. O reflexo deixa de aprisionar e começa a apontar caminhos. Você descobre que a verdadeira liberdade emocional não nasce quando as lembranças param de doer, mas quando param de comandar. O amor deixa de ser grito e se transforma em voz tranquila. O caos deixa de ser prisão e se transforma em mapa. E aquilo que antes era angústia, agora se torna compreensão. Não que tudo tenha se resolvido, mas finalmente tudo faz sentido. Há um instante, delicado e invisível, em que você deixa de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Não busca mais culpados, nem explicações. Busca significado, busca forma, busca direção. E é nesse instante que o narcisista perde o poder. Porque o poder dele nunca esteve nas atitudes, mas na sua busca desesperada de interpretá-las. E quando você não busca mais, ele deixa de ser labirinto e se torna apenas mais uma porta que você atravessou com consciência. Talvez daqui a alguns dias, quando você estiver em silêncio, algo volte à sua mente. Não como lembrança, mas como ensinamento. Você vai perceber que a verdadeira virada não foi quando ele saiu, foi quando você entrou. Entrou dentro de si, voltou de onde nunca deveria ter saído. E nesse retorno, entendeu que a alma não pede intensidade, pede verdade, não pede promessa, pede presença, não pede espetáculo, pede sentido. E nesse ponto, tudo se transforma. Porque agora você sabe que o amor não é aquilo que te coloca em risco, mas aquilo que te devolve para casa. Amor não é montanha-russa, é estrada que sustenta. Amor não é enigma, é clareza. Amor não é fome, é nutrição. E quando você descobre isso, deixa de procurar fogo nos olhos dos outros para aprender a acender luz dentro de si. É possível que essas palavras retornem a você quando menos esperar. Durante uma conversa, um silêncio, um olhar, uma decisão. Talvez retornem como pergunta, talvez como resposta, talvez como lembrança de que aquilo que você viveu não foi queda, foi passagem. E tudo aquilo que chega para despertar nunca chega tarde. Chega exatamente quando a alma está pronta para ouvir. E assim fica o sussurro de Jung. Ninguém acorda enquanto ainda estiver confortável, mas quando acorda, nunca mais volta a dormir da mesma forma. Se algo dentro de você despertou, se uma parte silenciosa da sua alma sente que essa experiência tocou mais fundo do que palavras podem explicar, então este não é o fim. É apenas o primeiro passo de uma consciência que está nascendo. E se essa jornada fez sentido, acolha o impulso de continuar. Deixe sua voz nos comentários, compartilhe com quem precisa ouvir e permaneça por aqui. Porque algumas verdades não se assistem uma vez, se vivem, se sentem e se revisitam.